Fala aí pessoal, aqui é o Wilton do canal Instrutor Mais e este é mais um vídeo sobre a instalação do Red Hat Enterprise Linux 7. Na videoaula de hoje eu vou falar sobre a instalação do Red Hat Enterprise Linux 7. Eu vou fazer a instalação passo a passo da nova versão do Red Hat. A gente já está na versão 7.1 beta, é a última versão, porém a versão 7.0 é a mais estável. Eu já baixei a ISO, então já tenho ela no meu C2 pontos, ok? A gente vai instalar o Red Hat dentro de uma máquina virtual VMware. Então o primeiro passo é criar uma máquina virtual no VMware. Bom, então eu já tenho o VMware instalado. Eu fiz até uma videoaula de como instalar e configurar o VMware dentro de um Windows. Como eu já tenho o VMware criado, tá aqui, vou criar uma nova máquina. Create a new virtual machine. Bom, eu tenho a opção de instalar através, já tenho até o endereço aqui, instalar diretamente. Tem até a opção aqui de fazer o easy install, ou seja, ele vai instalar automaticamente com todas as definições padrões daquele sistema operacional. Ele não vai te perguntar nada, só instala e pronto. No nosso caso eu quero instalar depois, só vou criar uma máquina virtual. Linux, está selecionado, Red Hat Enterprise Linux 7 64-bit. Avançar, vou colocar o nome aqui como MyServer1. Avançar, vou manter os mesmos 20 GB, que é o padrão, e divido em arquivos de 2 GB cada, ok? Avançar, tá aqui o resumo da instalação, diretório de instalação. Eu vou customizar o hardware, vou até modificar algumas coisas aqui, tá? Eu não quero USB, pelo menos por enquanto. Tá, vamos deixar o USB. Vou remover sound card, não quero placa de som, impressora também não quero, ok? Só o básico, fecha, finish. Finalizei, a máquina virtual está criada aqui. Vamos iniciar então. Ah, perdão, não posso iniciar agora, eu tenho que editar agora a unidade de CD, DVD no caso, e seleciono a imagem, que já está aqui até, C2 pontos, barra ISO, Red Hat Enterprise Linux 7, Server, ok? Selecionei, agora sim eu vou inicializar a minha máquina. Aqui ele me pergunta se eu quero instalar o VMware Tools. Eu não quero instalar, não por enquanto. Então me lembre depois. Deixa eu maximizar aqui para ter na tela inteira. Bom, aqui eu tenho a tela inicial. Essa nova versão do Red Hat ela mudou bastante comparada com a anterior. Tá? Até a tela de instalação mudou. Então eu tenho a opção, tenho instalação do Red Hat Enterprise e tenho como testar a mídia para saber se tem alguma trilha com problema, se está corrompida essa mídia. No meu caso, como é uma imagem ISO, é um arquivo, eu não preciso fazer esse teste. Eu vou direto para a instalação mesmo. Me pergunta, pressione Enter para começar a instalação. Então, Enter. Essa versão ela foi oficialmente entregue provavelmente no meio do ano passado, no meio de 2014. E a versão mais estável é a versão 7, o Red Hat Enterprise Linux 7. É uma versão corporativa e é muito utilizada em empresas. Como até já havia falado, a gente tem falei num vídeo anterior, o Red Hat é uma versão consolidada no mercado corporativo. Tanto Oracle quanto WebLogic, quanto diversos outros sistemas pagos, eles só prestam suporte, só garantem o suporte se estiver rodando num Red Hat Enterprise. Ou por exemplo, um Windows Server, softwares que funcionam com Windows Server também funcionam com o Red Hat Enterprise Linux. Ele está fazendo um check inicial. Eu vou até abortar esse check. Passa essa tela aqui que não vai demorar muito. Bom, começou a instalação. Começar a iniciar os processos para fazer a instalação. Uma outra recomendação é que sempre que você for fazer uma instalação de um Linux, utilize sempre a versão em inglês oficial. Os comandos são sempre básicos, então você tem que
sempre manter pelo menos a versão padronizada em inglês. É mais comum. Não que não possa, você pode selecionar outras versões, outros idiomas, mas o recomendado é sempre inglês. Tá? Inglês americano, que é o que está aqui, é o padrão. Vou manter desse jeito. Continue. Aqui é a tela principal, que é a tela principal da instalação. É aqui que eu vou conseguir mudar toda a configuração do meu sistema, da instalação do meu sistema. Tá? Então aqui na primeira parte eu tenho uma configuração de data e tempo, né, no caso. Então vou alterar, colocar, como eu estou em São Paulo, Brasil, São Paulo, vou colocar América, São Paulo. Já está aqui, ó, América, São Paulo. Aqui ele me pergunta se eu quero configurar com o servidor de hora. No meu caso não, porque eu tô sem, eu ainda teria que configurar a internet. Então nesse momento eu não preciso de ter essa configuração. Mas eu vou deixar essa opção desabilitada. Eu vou focar na instalação. Ok, América São Paulo, já selecionei a localidade. Suporte de linguagem, idiomas no caso. Vou deixar inglês, americano também, não vou mudar isso. Teclado, aí o teclado eu tenho que mudar, não tem jeito. Meu teclado é padrão brasileiro, então eu tenho que colocar um padrão, um teclado brasileiro na configuração. Então eu procuro aqui, deixa eu procurar, tem aqui português, eu acho que é português, ok, nativo. Tem português Brasil, ok, português Brasil, adiciona e vou remover o inglês. Ok, meu teclado já está em português. A mídia de instalação já é um CD, na teoria é um CD local, foi virtualizado. E aí é a parte mais importante, tá? Software Selection. Ou seja, Software Selection é a configuração de software. Ou seja, o que eu vou instalar no meu sistema operacional. O que eu quero instalado. A instalação mínima, ela só vai te dar uma console, aquela console preta do Linux lá, somente a console de texto. E instalar os softwares básicos para que o sistema funcione. No nosso caso, eu posso colocar, por exemplo, um servidor de infraestrutura e aí eu posso selecionar o que mais eu quero dentro dele. E eu tenho, por exemplo, um servidor de impressão, um caso servidor de impressora, um web server, então ele vai instalar pacotes baseados em web servers. A gente pode ver aqui, por exemplo, que ele tem Java, tem o MariaDB, que é um banco de dados que é um port do MySQL. E eu tenho várias outras coisas, por exemplo, Perl for Web, ou seja, Perl para Web, Python, provavelmente o Apache deve ter aqui no meio, e mais um monte de pacotes aí. Ou um servidor com a interface gráfica. Tem todos os pacotes necessários. Eu acho que vai ter que ser essa última aqui. E-mail server. Eu vou deixar essa aqui que eu vou ter. Ah, tá. Eu tenho um KDE. Tem uma plataforma KDE para o Workspace, ou seja, o KDE é a interface gráfica do sistema operacional. Então tá. Vou selecionar então um servidor com a interface gráfica, com GUI. Ok, selecionei então software e aí vem a parte de configuração. Eu vou pular um pouco essa parte aqui porque ela é um pouquinho mais demorada. Parte de redes. No meu caso, o servidor ele está configurado com VMware, então ele está para identificar automaticamente o IP. Eu vou deixar como ligada minha interface de rede. Ele já deve pegar, pronto, já pegou o IP automático. Ok, vou deixar assim, vou manter esse padrão, até para não tomar muito tempo do passo a passo da instalação. Ok, automático já tem o IP, máscara de rede, rota default, gateway no caso, e o DNS. Ok, e por final é a parte de instalação do disco mesmo, como que eu vou particionar o meu disco para instalar o sistema operacional. Então vamos lá. Aqui eu selecionei o disco e eu coloco aqui, eu seleciono aqui embaixo a opção de eu vou configurar o particionamento, ao invés de ser particionamento automático. Ok? Vamos lá. Selecionei o disco, seleciono Done. Então ele já me dá a opção de que ele vai estar me dizendo que eu tenho um Red Hat 7 e quer saber se eu quero usar LVM. Quero dizer que sim. Ok. Esse parâmetro também não estou muito familiarizado com essa versão 7. Tá?
vou dizer então, acho que eu tenho a opção de criar um recria automático aqui, ele já fez o passo a passo padrão. Eu tenho /boot, /boot é onde eu tenho toda a configuração do kernel e todo tudo que é necessário para o Linux inicializar. Então 500 MB tá bom até demais, 50 MB seria já ótimo. O barra, que é o sistema, que é a raiz do sistema operacional, tem 17, quase 18 GB, e o swap, que por convenção é mais ou menos o mesmo tamanho da memória RAM, tem que ser o mesmo tamanho ou maior. Ok? Então nesse caso eu não vou nem também ficar detalhando todos os tipos de file system, isso eu posso fazer numa outra videoaula. Nesse caso eu tenho o /boot, o barra que eu vou manter todo o meu sistema operacional Linux, e o swap, que é um trecho do disco que é para completar a memória caso eu não tenha mais memória RAM suficiente. Particionamento ok, aceitar alterações, vamos começar a instalação. Aí no passo a passo da instalação ele já começou a particionar, vai começar a fazer cópia. O legal dessa nova versão, é que ele me dá agora a opção de setar a senha de root no meio da instalação. Posso criar um usuário no mesmo tempo que a instalação está sendo efetuada. Então já vou colocar a senha de root aqui, no meu caso. Vou colocar a senha instrutor, ok. Só mesmo por convenção. Ele está falando, está reclamando que a minha senha é diferente, né? Acho que eu devo ter errado. Vamos. Ok. Ele reclamou agora que a senha é baseada em dicionário, porque é muito fácil, não tem problema. 2 vezes ele aceitou. Enquanto isso a instalação está rolando aqui. Deve demorar bastante. Full name. Vou criar um outro nome, um outro usuário chamado instrutor. Ok. Usuário instrutor. Vou colocar uma senha fácil também para não ter problema depois. Como é só um vídeo aula, então não tem problema. Criei também. Ou seja, já está pronto o usuário e criei um usuário instrutor e configurei a senha de root padrão. A gente está vendo aqui também que tem muitos pacotes para instalar, são 1100 pacotes. Quando eu configuro somente o modo texto, né, o modo de console, ele vai muito mais rápido, praticamente metade dos pacotes. Quando eu tenho que colocar a interface gráfica, aquela telinha de inicialização, aquela tela de gráfico mesmo do KDE, aí realmente demora um pouco mais. Enquanto a gente está instalando o sistema operacional, então eu vou para o próximo passo, que é passar um pouco das diferenças que essa nova versão tem. Tá? Essa nova versão ela tem alguns sistemas, algumas mudanças que ocorreram da versão comparado com a versão 6. A gente tem aí algumas diferenças comparadas com a versão anterior, a versão do Red Hat Enterprise Linux 6. Tá? Uma das coisas que eles mudaram bastante, que é a questão do System-V, que é o sistema de inicialização do sistema operacional. Antigamente eu tinha que, por exemplo, para mudar o tipo de boot da máquina, eu teria que ir no etc inittab, ou seja, eu usava o System-V. Eu vou passar isso numa videoaula posterior, alguns detalhes do que é o System-V e do que é o Systemd, que é o novo sistema de inicialização do Red Hat. Tem o Docker, que é um sistema novo que foi implementado. É mais ou menos o que foi feito, é um Puppet, só que para Red Hat, que foi implementado junto do Red Hat, que é para automação de algumas atividades, algumas tarefas. Ok? Numa é uma implementação de arquitetura de hardware, de processamento. Então você consegue pinar processamento para um processo específico. Então você consegue melhorar muito mais a performance da máquina utilizando a tecnologia Numa. Uma outra coisa que mudou também para essa versão 7 é o processo FireWD ou FireWD. Ele mudou bastante coisa. O FireWD, ou seja, eu usava antes o iptables, então ele na teoria é uma coisa nova, né? O FileD ele entrou no lugar do iptables para o sistema operacional. Porém, ainda é possível utilizar os comandos do iptables da versão anterior.
Então, e a gente também tem o OpenLMI, que é uma implementação que foi adicionada no Red Hat 7, que serve para você criar padrões de instalação de sistema operacional e de software. Também vou entrar em mais detalhes, passo a passo, numa outra videoaula, assim que a gente finalizar essa aula aqui. Ok? O instalador ficou muito mais simples, vocês podem ver, está muito mais prático. Porém, a demora para instalar pacotes, isso é normal, não há muito o que fazer. Vou avançar, vou deixar instalando aqui, mas eu vou avançar para finalizar esse vídeo logo, porque ele já está começando a ficar extenso. Bom, pessoal, já se passaram mais ou menos 20 minutos após aquele início de instalação. Agora já está no processo de pós-instalação. Então, ele está fazendo criação de usuário, configuração de rede, por exemplo, e diversos outros passos pós-instalação dos pacotes. Como a gente está num ambiente virtual, bom, terminou a instalação, tudo ok. Aqui está dizendo que foi instalado com sucesso e que você está com o sistema pronto para utilizá-lo. Então eu vou selecionar a opção Reboot. Essa é a primeira inicialização do sistema. Aqui eu caio na tela de boot do Groove. Se eu não fizer nada, ele já carrega automaticamente. Vamos aguardar a inicialização. Eu vou fazer mais algumas videoaulas. As próximas videoaulas eu vou começar a passar mais detalhes do sistema operacional Red Hat. O que eu queria também pedir para vocês é, se vocês tiverem mais algum tópico, mais alguma ideia, ou o que for de interesse de todos vocês que estão assistindo essas videoaulas, me passe, coloque nos comentários do vídeo, porque eu vou começar a focar no que é de interesse de todos. Bom, ele está perguntando aqui informação de setup inicial e de configuração de licença. Tá, nesse momento eu só vou dar um accept, né, de dar licença. Passei até o final, ok, done. Aceitei a licença. Finish configuration. Kdump. Eu não vou usar o Kdump. O Kdump é bom utilizar quando você tem muita memória RAM. Nesse caso, o Kdump ele faz um despejo da memória, parecido com o do Windows, dentro de um file system, dentro de um disco. Eu não vou usar Kdump. Passa adiante. Ok, você não quero. Change requires boot. Change boot, ok. Ok, yes. Estou ok com isso. Não vou fazer o registro dessa subscrição, como é uma versão somente de teste, de estudo. Não preciso registrar na Red Hat. Finalizo. Ok. É isso aí, pessoal. Subiu o sistema operacional. Vou entrar com o meu usuário criado lá na instalação. Sign in. É uma interface mais bonita comparada com a versão anterior. Mas é isso, pessoal. Está instalado. Vou abrir um terminal só para a gente... Open Terminal. Deixa eu ver como é que é a tela dele, pelo menos a tela de sistema operacional. Aqui eu tenho... Vou dar um CD. Né? Eu ainda não tenho o nome configurado. df-h tem os file systems, por exemplo, que eu criei lá na instalação. Free-m, tá aqui, tem 2 GB de memória RAM e 2 GB de swap, que é o que eu configurei também na instalação. Se vocês tiverem mais sugestões de temas ou do que é que eu posso criar para videoaulas, fiquem à vontade, utilizem o campo de comentários desse vídeo, tá legal? Se vocês gostaram do vídeo, deem um curtir. Se vocês ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ver. Eu também criei um canal de comunicação, de relacionamento no Facebook. Então, se vocês quiserem, vocês podem acessar
www.facebook.com/instrutormais. Um grande abraço.